Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos continuar nossos estudos com Mateus 12. Pessoal, esse capítulo é muito legal, né? Você vai viajar, por quê? Ele responde uma das perguntas mais difíceis da Bíblia. Por exemplo, Jesus quebrou o sábado? Fiz até algumas anotações aqui, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Outra pergunta, quem é o homem forte que precisa ser amarrado que Jesus falou? Então a gente vai estudar esse capítulo versículo por versículo, iguais os outros capítulos que nós já estudamos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui a Bíblia, as Escrituras, e vamos começar Mateus 12, 1. Aqui ele vai falar sobre o sábado, tá? Pessoal, isso é muito interessante, né? Então, vai cair várias escamas dos nossos olhos, né? Se você é judeu, judeu guarda o sábado, adventista também guarda o sábado. O que você acha, pessoal? É importante guardar o sábado ou não? A gente vai aprender aqui com Jesus, né? O Filho de Deus. Vamos lá. Versículo 1. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. 2. Os fariseus, sempre eles, os religiosos, vendo isso, lhe disseram, veja, exclamação, ficaram indignados. Os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Pessoal, vamos lá. Fiz algumas anotações importantes aqui, né? Pra gente compreender. A lei, pessoal, de Deus dizia que não se deveria trabalhar no sábado, beleza? Isso está em Êxodo 20, 8 a 10. Se você quer conhecer o Velho Testamento, pessoal, tem um estudo completo, um site que tem um estudo todo do Velho Testamento, todos os capítulos, todinho o Velho Testamento, imagina, pessoal? Então é muito legal, tá? Já estudamos sobre isso já. Bom, pessoal, os líderes religiosos haviam criado diversas regras adicionais, considerando que colher era uma forma de ceifar, beleza? Para eles. Esfregar as espigas era como debulhar. Separar o grão era um tipo de preparo de alimento. Assim eles classificavam, pessoal, essas ações como trabalho. Então, ó, eles estão trabalhando. Falou para Jesus, começou a acusá-los. Ó, seus discípulos estão trabalhando, pessoal. Mas eles acrescentaram isso. Para o rico é muito fácil ficar de boa. Ele tem vários empregados, já faz a colheita no dia seguinte, já tem um estoque, já tem um armazém. E para os pobres, pessoal, né? Que não é hoje em dia. Tem pessoas que lutam, trabalham para receber no dia e comer no dia. Como que faz a lei para os pobres? Então, era uma lei, pessoal, como toda lei, né? A maior parte hipócrita que favorecia poucos, entende? Então, eles batiam de frente. Eles queriam pegar Jesus toda hora nas minúcias da lei. Eram legalistas, mas não andavam por amor, estavam nem aí. Queriam, né, andar por a lei e para seguir na lei, pessoal, igual o Brasil, né? Vou dar um exemplo aqui. Vários você vê políticos, empresários eles pegam as brechas da lei para se defenderem, de roubarem, né, muito dinheiro, milhões, até bilhões. Você vê o caso do Banco Master. Aí pega um bom advogado, um bom escritório de advocacia, né? E o que roubou vale a pena, porque vão devolver pouco e vão ficar com milhões através de brechas da lei, bons advogados, entende? Então havia essa distorção, sempre houve a distorção da lei, né, para favorecer os mais privilegiados. E aqui eu tô falando uma coisa prosaica, né, algo bobo, mas queriam pegar Jesus na lei. Vamos continuar. Vamos pro 3. Ele respondeu, Jesus, vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Eu vou ler o 4 também, depois eu explico. Ele, o Davi, entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeu os pães à presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Pessoal, por isso que é muito legal conhecer o Velho Testamento, né? Eu vou explicar, pessoal, porque eu fiz um estudinho aqui, porque esse episódio citado por Jesus, pessoal, do rei Davi, está em Samuel 21, 1, 6. Eu tenho esse estudo também, tá? Então, Davi, pessoal, para você entender, né? Nesse contexto aqui, Davi estava fugindo do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei e ele tinha muitos ciúmes de Davi. Ele estava querendo matar, ele jurou Davi de morte, estava perseguindo o rei Davi. E aí, pessoal, Davi e os seus soldados chegou à cidade de Nob com seus homens. Eles estavam com muita fome, pessoal. E o sacerdote Aimeleque, né, informou que não havia pão comum. Ó, chegou num sábado e não havia pão comum, apenas os pães à presença, né? E esses pães, pessoal, eram colocados no tabernáculo, porque era um sumo sacerdote, ele cuidava do tabernáculo. E esses pães eram colocados diante de Deus no tabernáculo. Eram 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Então era tudo um ritual religioso, isso se aprende em Levítico. E pela lei, deveriam ser comidos apenas esses 12 pães pelos sacerdotes após serem substituídos, pessoal. E mesmo assim,
diante dessa necessidade, o sacerdote entregou os pães a Davi. Ele entregou para o rei Davi e seus soldados, pessoal. Jesus mostrou o quê? Que os fariseus estavam interpretando a lei de forma equivocada. Ele apresentou alguns argumentos, pessoal, que é bem interessantes, né? Davi comeu os pães consagrados quando estava com fome. Então, a necessidade humana, pessoal, tem que ter prioridade sobre uma regra cerimonial. Se for uma pessoa morrendo de fome, você vai para, não, sábado não pode comer. Não, sábado, pelo amor de Deus, né? Então, faltava amor no coração deles. Outra coisa, pessoal, os sacerdotes trabalhavam no templo, né? O sacerdote, o sumo sacerdote e os sacerdotes trabalhavam no templo no sábado e não eram culpados, porque serviam a Deus, tá? Eles estavam servindo a Deus. Ou seja, né, Deus valoriza mais a misericórdia, o amor e o cuidado com as pessoas do que o cumprimento legalista das regras, pessoal. Qual que é o ensino principal aqui de Jesus? Jesus não estava abolindo o sábado, pessoal, mas ele foi corrigindo o erro usado por eles, né? O sábado foi dado para beneficiar o ser humano e não para escravizá-lo, para deixar legalista, né? Com essa afirmação, pessoal, Jesus declara sua autoridade sobre o sábado e ensina que a vontade de Deus deve ser compreendida, a vontade do Pai Celestial, à luz da misericórdia, da necessidade humana, do propósito original da lei, pessoal, e não das tradições humanas que deixa tudo um peso, tudo pesado. E lembrando, sempre favorece somente as pessoas que têm privilégio, pessoal, né? Nunca a lei vai favorecer os pobres, infelizmente, né? Sempre vai favorecer os que têm mais poder, né? Até o que elegem as leis, né? E o pão, conforme eu já expliquei, pessoal, mas os pães da presença, todos os sábados, conforme eu falei, 12 pães frescos depositados sobre uma mesa no lugar santo, né? No tabernáculo. Os pães velhos eram comidos pelo sacerdote, só ele poderia comer. Só que aí, pessoal, pela lei, falou, Davi tá com fome, né? Tinha uma autoridade, come aí, não vou deixar você morrendo de fome, porque a lei não permite. Pessoal, a lei é importante, mas sempre vai beneficiar o homem, né? Não para trazer legalismos ou hipocrisia. 5. Vamos voltar aqui. 5. Aí Jesus falando, ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanaram esse dia, e contudo são considerados inocentes? Eu li o 5, pessoal, deixa eu ver se fiz alguma anotação do 5. Aqui Jesus, né? Jesus mostrando, querendo ensinar para os religiosos, pessoal. A lei proibia o trabalho no sábado, beleza, está em Êxodo. Os sacerdotes trabalhavam justamente quando, pessoal? Nos sábados. Quer dizer, eles ofereciam sacrifícios diários no sábado, os sacerdotes, acendiam um altar, trocavam os pães à presença todo sábado, realizavam todo o serviço no templo. Então, essas atitudes, pessoal, exigiam o quê? Esforço físico. Em qualquer outro contexto, poderiam ser considerados trabalho. Então, eles estavam quebrando o sábado, pessoal? Vamos pensar juntos, né? O sumo sacerdote estavam quebrando o sábado? Não, pessoal. Então, Jesus, ele usa a palavra profano de forma irônica. Ele está sendo irônico com os fariseus, né? Aos olhos da interpretação dos fariseus, os sacerdotes violavam o sábado, porque trabalhavam, mas na realidade, pessoal, eram inocentes, pois esse trabalho deles havia sido ordenado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, pessoal, em Números 28, versículo 9 e 10. Então, qual que é o argumento de Jesus, pessoal? O que Jesus quer dizer? Se os sacerdotes podem trabalhar no sábado, né, para servir no templo e são considerados sem culpa, quanto mais os discípulos, né, pode acompanhar Messias, ele, o Filho de Deus, e suprir uma necessidade básica, igual o rei Davi, pessoal, matar a fome. Então, né, o que Jesus está falando? Para de hipocrisia. O sábado é importante, guardar o sábado mas você tem que fazer as necessidades básicas, né, comer, se vestir, entendeu? Só que os símbolos religiosos, eles conseguiam o quê? Deixar tudo preparado, mas nem sempre uma pessoa pobre, pessoal, tem condições de deixar algo reservado, né? Tem pessoas que, como eu falei, dei o exemplo agora mais cedo, no Brasil mesmo, tem que vender almoço para pagar a janta. E é assim que funciona, entendeu? Então a lei é para dar ordem, mas a gente não pode ser tão legalista, pessoal. Vocês vão entender mais pra frente no capítulo aqui. Agora vamos ler direto, agora dá para ler direto, é fácil de compreender. Vamos ler o 6. 6. Eu digo a vocês que aqui está quem é maior que o templo. Eu digo a vocês que aqui está quem é maior que o templo. É só Jesus é maior que o templo. Se o templo é importante com os 12 pães, quem é maior que Jesus? O Filho de Deus é maior que o templo. Se soubessem o que significa desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pessoal, misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que quer dizer? Deus quer misericórdia, pessoal, né? Não quer sacrifício, quer um coração misericordioso. Se os homens tivessem coração misericordioso, o mundo não teria tantos problemas. 9. Depois de sair daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, Jesus.
Havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Quer dizer, pessoal, Jesus é maravilhoso, né? Ele estava já provocando, né? Já estava contestando, já ia fazer um milagre no próprio sábado. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação com 10. Pessoal, curar no sábado, né? Os sabinos, pessoal, proibiu a cura no sábado, a não ser que houvesse motivo para acreditar que a vítima morreria no dia seguinte. Obviamente, pessoal, que esse homem com a mão atrofiada não corria esse risco de vida, né? Não corria risco nenhum, mas Jesus quis o quê? Confrontá-los, né? Jesus quis mostrar que o amor, pessoal, não importa, o amor de Deus é no sábado, domingo, segunda, são todos os dias, e pode ser no sábado também. Vamos continuar. Vamos ver o que Jesus fez. 11. Ele lhes respondeu: quem de vocês, Jesus falando, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la dali? Com certeza, pessoal, que, né? Ainda mais naquele tempo que era muito caro. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão, com a mão mirrada, né? Ele estendeu, e ela ficou boa com uma outra. Pessoal, boa na outra. Ou seja, o homem teve fé. Jesus deu a palavra, ó, estende, na hora. O homem teve fé e foi curado. Ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa com uma outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar Jesus. Olha que surreal, pessoal, né? Ele fez uma coisa inacreditável e eles queriam matar Jesus. Olha o sentimento humano, o coração humano quando não tem amor, irmãos. Quando é político, quando é fechado num grupinho, não aceita pessoas novas chegando, né? Eles tinham, na verdade, inveja, ciúmes de Jesus. Essa é a grande verdade. Vamos continuar. Sabendo disso, que queriam matar ele, né? Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos seguiram. Ele curou todos os doentes que havia entre eles. Pessoal, Jesus só curava. Ele, porém, lhes advertia severamente de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Lembrando, pessoal, já expliquei em vários vídeos, Mateus é o evangelho escrito para judeus. Então, Mateus ele pega várias profecias do Velho Testamento e linka com Jesus. Aí ele fala aqui: que está em Isaías: eis meu servo, a quem escolhi, o meu amado em que tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Pessoal, isso é maravilhoso, né? Então, se você for ver, eu diz, eu tenho que ter um prazer. Então, qual que é o prazer? Qual que é o prazer de Deus, se você olhar para o Filho? De curar, de salvar, de pregar, de ensinar a palavra. Esse é o prazer. Por exemplo, eu estou ensinando. Deus tem prazer no que os filhos deles ensinam a palavra. O que Jesus fazia, pessoal? Eu sempre falei isso, né? Nos 4 evangelhos, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala que Jesus, ele pregava, curava e ensinava, mas a única coisa que ele fez todos os dias é o ensino. Então o ensino é um prazer de Deus, né? A gente curar, salvar, pregar, é tudo um prazer de Deus. 19, olha que linda essa passagem, pessoal. Eu vou explicar para 19 e 20. Eu não sei por que eu ponho a Bíblia, ela pula lá para o começo, pronto, 19. Aí fala, a profecia fala que o Messias ele não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Pessoal, isso é importante. Quem está falando aqui, né? Jesus não vai precisar gritar, vai precisar discutir, né? É só, ele tem autoridade. Pessoal, quem tem autoridade não precisa berrar. Quem tem autoridade não precisa ficar berrando. Quem tem autoridade não precisa ficar provando. Ele tem autoridade, ele não precisa gritar, não vai discutir o poder da palavra dele. Lindo, né? 20. Não quebrará, olha isso aqui, você tem que entender o que significa isso. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar a justiça. Pessoal, vamos explicar, vamos entender isso aqui, que está falando de Jesus, o Messias, tá? Não quebrará o caniço rachado, não apagará o fio fumegante, até que leve a vitória. Pessoal, aqui representa o caniço fechado, o caniço rachado, representa as pessoas sofridas e perdidas, pessoal, que queriam ser libertas, curadas e salvas, né? Pessoas que estão desesperadas, que não tinha quem as ajudasse. Então, enquanto os religiosos, pessoal, pela insensatez, né? Tá bem claro aqui no texto, no começo do texto, e pela falta de compaixão, colocavam fardos pesados sobre elas, né, com normas religiosas pesadas, pessoal, acusando e condenando, né, por exemplo, sábado, imagina, um pobre morrendo de fome, não podia debulhar, porque não, podia ser morrer apedrejado, porque não pode trabalhar no sábado. Jesus veio para libertá-las, pessoal. Nosso Salvador ofereceu o quê? O seu amor e a sua benignidade. Então,
O caniço, pessoal, né? O caniço já estava quebrado. Por que então esmagá-lo? O caniço já estava quebrado. Então por que esmagá-lo com o poder da religião, né? Com regras religiosas? O pavio já estava quase se apagando diante disso. Por que tirar o pouquinho de luz que lhe restava, pessoal? Ou seja, o que quer dizer isso aqui? As pessoas já estavam muito humilhadas, o povão, né? A maioria da população, né? Envergonhadas e aflitas. Por essa razão, pessoal, elas não precisavam receber um fardo tão pesado, nem ter arrancado dentro de si o pouquinho de fé e esperança, né, que ainda lhe restava. Então, pessoal, Jesus veio, porque você vê que loucura, né? Pessoal, o mundo, né, a gente tem uma falsa ilusão que é tudo lindo, maravilhoso. Tomara que na sua vida seja, pessoal, né? Na minha vida é muito boa, tudo, mas o mundão é só pobreza, miséria, pessoas necessitadas, pessoas devendo, pessoas passando fome. Então, Jesus, ele veio pro povão, pessoal. E esse povo, além de ter um governo, como sempre teve, corrupto, não estava nem aí para eles, porque, mano, o Império Romano queria governar para o Império Romano. Eles estavam perdidos. E a religião, em vez de ajudá-lo, pelo contrário, condenava. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não podia fazer nada. E a religião, quem mandava era o alto clero, os religiosos, os fariseus, os saduceus, o sacerdote, o sacerdote. Ou seja, eles mais põe um jugo sobre o povo que já estava sofrido do que ajudavam. Aí Jesus veio acabar com todo o paradigma religioso. Chega. Jesus veio subverter a ordem, fala, chega de hipocrisia, pessoal, vamos ajudar os pobres também. Só que a religião não entende isso, pessoal. A religião, enquanto a gente tiver espírito religioso, a gente só vai condenar, só vai julgar os outros. Olha isso, olha o que ele falou, olha como ele faz, olha como ele vive, e a gente não olha para nós mesmos. Como disse Jesus certa vez, você tá vendo um cisco no olho do seu irmão, tira a trava do seu e vai lá ajudá-lo a tirar, não ficar acusando ele. Então a religião só faz a gente condenar as pessoas, pessoal. Então a hora que todo espírito religioso, se você tiver, cai por terra, pessoal, porque o amor triunfa sobre o juízo. Em vez de julgar, tem amor pela pessoa. Beleza? Onde eu parei? Nossa, eu preguei, me empolguei aqui. Mas vamos lá, vamos ver se eu... Vamos voltar. Ah, falei sobre o caniço, né? Beleza, 20 eu parei. Agora vamos pro 21. 21. No seu nome as nações porão sua esperança, a profecia de Isaías, né? Falando sobre o Messias, né? Que ajuda os necessitados, tudo. Agora vamos pro 22, pessoal. Agora é forte o negócio. 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse, olha que legal, não será esse o filho de Davi? Pessoal, filho de Davi, né, uma expressão do Messias. Quando fala filho de Davi, que sabiam que Messias viria de Davi, tá? Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram, olha que loucura, ele curou, ele fez uma coisa absurda aqui, ele curou um cego e mudo, pessoal, né? Começou a falar. Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olha isso, ele estava falando que Jesus fez um milagre demoníaco, pelo poder de demônio, pelo poder de demônios. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? Se eu expulso demônios por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, por que um filho de vocês o expulsam? Pois eles mesmos serão juízes sobre vocês. Pessoal, o que Jesus está falando aqui? Não faz sentido. Satanás não expulsa Satanás. Se eu estou fazendo bem para uma pessoa no poder de Satanás, então o reino dividido, quer dizer, Satanás colocou doente, Satanás curou doente, não tem o menor sentido. Jesus, tanto ele falou, casa dividida não prospera. Né? Se tiver divisão, Deus não vai prosperar, Deus não trabalha com unidade. Como que eu vou fazer o bem, né? Você tá entendendo, pessoal? Acho que eu tô sendo meio... Não tô sendo claro. O cara tá doente, demônio, tá ferrado. Jesus curou ele. E eles estão falando que foi o poder de demônio que curou o doente. Ou seja, Jesus, o mal coloca doente e cura o doente, não tem o menor sentido. Jesus tá falando, né, casa dividida não prospera. Então, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios... Ele tá falando, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, e era, lógico, é pelo poder de Deus, então chegou vocês o reino de Deus, pessoal. Ou seja, onde eu parei, no 28. Expulsar demônios, quando você está expulsando demônios, você está trazendo o reino de Deus na terra. Porque você está pegando uma pessoa totalmente oprimida e trazendo paz, trazendo libertação. Pessoal, fazer uma pergunta, todas as doenças são demônios? Logicamente que não, mas tem doentes que são endemoniados, beleza? Todas as doenças são possessões, opressão maligna? Não, mas várias são, beleza? Só para você entender
o mundo espiritual. 29. Esse aqui eu quero explicar bem, tá? 29. Ou, como alguém pode entrar na casa do... Jesus continuando o raciocínio dele, né? Eu vou explicar por Beelzebul. 29. Como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens antes de amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Ou seja, tem que entrar na casa do homem forte, amarrá-lo, você tem que deixar ele neutralizado para depois roubar a casa dele. Pessoal, vamos entender o que Jesus falou aqui, tá? Que isso é importante para você entender. 29, pessoal. Nesse contexto, os fariseus haviam o quê? Acusado Jesus de expulsar demônio pelo poder de Satanás. Beleza? Acabei de ler aqui. Então Jesus demonstra o quê, pessoal? Que essa lógica, essa acusação é ilógica, né? Qual que é o significado da parábola, pessoal? Como alguém pode entrar... Jesus fala, como pode entrar alguém na casa do homem forte e levar seus bens antes de amarrá-lo? Pessoal, o que essa ilustração representa? Isso é muito legal. Olha a criatividade, mas olha as verdades espirituais nisso aqui, pessoal. Quem que é o homem forte que Jesus está querendo dominar? Satanás. Então o homem forte é Satanás. A casa é o domínio, o reino onde ele exerce influência, tá? Os bens são as pessoas que estão sob seu domínio espiritual, né? As pessoas que estão possessas com demônios ou estão sendo oprimidas por demônios. E quem entra na casa, pessoal? Jesus Cristo. Então o que Jesus está ensinando aqui, pessoal? Jesus está dizendo que para libertar pessoas do poder de Satanás, primeiro é preciso vencer o próprio Satanás. Primeiro ele tem que vencer Satanás para libertar a pessoa. Então, ao expulsar demônios, pessoal, Jesus demonstrava que Satanás já havia sido derrotado, já estava sendo derrotado. Isso provava, pessoal, que ele não agia em parceria com o diabo, mas contra o diabo. Isso é lógico. Então a expressão, pessoal, é amarrar, pessoal, amarrar é uma metáfora. Jesus não está dizendo que Satanás foi literalmente preso com corda, né? Pelo amor de Deus, é um mundo espiritual. Ele usa uma imagem simples para ensinar um princípio, pessoal. Imagine, é um homem muito forte dentro de casa, um homem muito forte dentro de uma casa. Ninguém consegue entrar, né? Pegar seus bens e sair tranquilamente enquanto ele estiver livre para reagir. Então, primeiro seria necessário o quê? Dominá-lo, pessoal, neutralizar sua força. Então, isso significa amarrado. Porque tem muitos crentes aí que eles vão falar, tá amarrado. É isso aí, exatamente, tá amarrado, né? Amarrar, acabar com o poder, neutralizar o poder do inimigo, pessoal. Então, no contexto espiritual, amarrar significa o quê? Subjugar, vencer, impedir a ação de Satanás, entendeu? Então, Jesus estava dizendo aqui, pessoal, o quê? Satanás é um homem forte, que mantém as pessoas sob seu domínio. Pessoal, o mundo jaz o maligno. A Bíblia é muito clara no Novo Testamento. O mundo é dele, tá? Temporariamente é dele. Quando ele perdeu, quando ele ganhou, ele roubou a autoridade de Adão e Eva, né? Com a mentira, né? Como é o fruto do conhecimento do bem e do mal, a terra ficou a dele. A terra dele é temporariamente. Então ele é o homem forte que mantém as pessoas sob seu domínio. Jesus é mais forte que entra nesse território, né? Jesus, Filho de Deus, entrou nesse território. E ao expulsar demônios, pessoal, e libertar pessoas, Jesus demonstra o quê? Está dominando o poder de Satanás. Pessoal, tem uma passagem, acho que em Colossenses, que fala que Jesus, quando ele venceu a morte na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou, ele humilhou Satanás publicamente. No mundo espiritual, Satanás foi humilhado. Que o último poder que Satanás tinha era o poder da morte. E até esse poder que o coitado tinha, ele perdeu em Jesus Cristo, que ele ressuscitou e agora vai ressuscitar todos que creem nele. Então, Satanás como tá a palavra? Ele foi humilhado publicamente na cruz do Calvário. Glória a Deus, a gente tem que entender o mundo espiritual, pessoal. Então, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, vai ficar grande o vídeo, mas né, é muita coisa interessante nesse capítulo. Então ele falou que tem que amarrá-lo, né? Aquele que não está comigo. Aí Jesus continua. Deixa eu ver. 30. Isso. Deixa eu ver se. 30. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não junta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo que todo pecado. Olha isso, pessoal. Presta atenção, tá? Isso aqui é famoso, essa passagem. E é uma passagem que tem que entender. Por esse motivo, eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, contra Jesus será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem a era que há de vir. Pessoal, vamos entender isso aqui, tá? Isso aqui é muito interessante. Depois eu volto no 33 aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Pessoal, o contexto aqui faz supor que o pecado imperdoável é o quê? Era atribuir a Satanás
os milagres de Cristo, né, realizados no poder do Espírito Santo, com o objetivo de conferir autoridade para Satanás. Então, qual que é o pecado imperdoável? Uma pessoa está fazendo um milagre lá, você, é Satanás está fazendo. Cuidado, pessoal. Tá? É lógico que é para quem tem entendimento, tá? Eu, por exemplo, pessoal, eu lembro quando posso falar que isso aí com certeza passo por várias pessoas. Quando eu me converti com mais de 30 anos de idade, eu tinha muito medo, né? Eu via as pessoas na igreja orando em línguas. E eu passou pela minha cabeça, mas será que a pessoa tá endemoniada? A pessoa tá... É macumba? O que é isso aqui? Não, pessoal, é o Espírito Santo, né? É o próprio fluir do Espírito Santo. Existe isso, entendeu, pessoal? Então, cuidado. Pessoal, tudo que é de Deus gera coisas boas, beleza? Você nunca vê uma pessoa curando no poder de Satanás. Esquece, pessoal. A gente conhece a árvore pelos frutos, beleza? Vamos continuar. 33. Já estamos indo para o final do capítulo. Que eu falei da árvore. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá, beleza? Então pelo fruto. Você está fazendo bem? Geralmente de Deus, tá? Porque tem muita gente fazendo bem com coração de hipocrisia, né? Para ter views, likes, não tá nem para Deus, tá? Mas, pessoal, você conhece a árvore pelo fruto, né? Quando é de Deus, faz paz. Raça de víboras. Jesus falou, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Lindo, né? O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Pessoal, olha o poder da palavra, beleza? O poder da palavra. Pois por sua palavra vocês serão absolvidos e por ela serão condenados. Então, cuidado, pessoal, né? A palavra tem poder. A gente vai aprender no Novo Testamento, lá pra frente, em Hebreus, que João também fala. O mundo foi feito pela palavra de Deus. O universo foi feito pela palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada na terra. Você é a imagem e semelhança da palavra. Você vive pelas suas próprias palavras. Como disse Jesus, a boca fala que está cheio o coração. Cuidado, pessoal. Você tem a vida que você merece pelas suas palavras. Pode ter certeza disso. Tudo que eu tenho, todas as áreas da vida, eu mereço que eu tenho pelas minhas palavras, pessoal. Porque como que funciona o mundo espiritual? Você pensa, sente, fala e vive. Você pensa, sente, fala e vive. Até a física quântica comprova isso, pessoal. Então, cuidado com o que você fala. Só fale coisas boas, abençoe a sua vida. Nunca reclame, senão você vai trazer um inferno para sua vida. Beleza? Vamos continuar, pessoal. Então, alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhe disseram, os fariseus, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Queria tentar ainda, né? Eles já tinham visto tantas curas, né? Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera. Jesus pegava pesado, né? Mas, pessoal, Jesus só pegava pesado com religioso. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas... Pessoal, você tem que entender o Velho Testamento, tá? Senão vai ficar muito longo o vídeo, mas eu também já li sobre Jonas no Velho Testamento. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, foi engolido por um grande peixe, assim o Filho do Homem e ele ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Uma pausa aqui, pessoal. Sabe que Jesus ficou nas profundezas da terra 3 dias e 3 noites. Ele já estava falando o que ia acontecer com ele, mas lógico que eles não entenderam nada aqui. Os homens de Nínive, de Jonas, né, se levantarão no juízo contra essa geração e condenarão eles, né, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Por quê, pessoal? Jonas foi pregar, ficou 3 dias dentro de um peixe, aí ele foi liberado e começou a pregar para Nínive, tá? E aqui, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A rainha do sul, pessoal, versículo 42, a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no juízo contra essa geração e as condenará, pois ela veio dos confins da terra, a rainha de Sabá, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui é algo que é maior que Salomão, dele é maior que Salomão, pessoal. Então uma coisa importante que você entender, pessoal, rainha do sul, né, é chamada, isso a gente estudou em 1 Reis, é chamada rainha de Sabá, pessoal. Ela veio é um país ao sudeste da Arábia, agora é chamada Iêmen. Ela é uma rainha que ela tinha muito poder, muita influência na época de Salomão, e ela ficou tão... eu ouvia falar tanto de Salomão, que ela foi lá do reino dela até Salomão, deu muitos tesouros, carruagens e tesouro para Salomão, só pra gente ouvir a sabedoria dela, sabedoria dele. E quando ela teve encontro com ele, falou, nossa, Salomão, tudo que eu vi falar de você eram coisas magníficas, mas nada para o que eu tô vendo com meus próprios olhos.
Aí Jesus fala assim, tá vendo isso, né? Tudo que ela falou, eu sou maior do que ela. Lógico, né? O Filho de Deus, é eterno, não dá pra comparar, né? É o Filho do Deus vivo. Deixa eu voltar aqui. Eu li o 42, aí pra finalizar... aqui é algo maior que Salomão, beleza? 43, ele vai voltar para aquilo que ele já falou anteriormente. Quando o espírito imundo, aí ele volta para o mundo espiritual, pessoal. Jesus falando, quando o espírito imundo sai de um homem, tá? Lembra que ele expulsou? Você tem que pegar isso aqui, tá, pessoal? Porque antes de entrar na casa do valente, Jesus, ele amarra, né? Amarra o demônio e vai lá e alivia a pessoa, né? Tira o demônio dela e a pessoa fica tranquila. Quando o espírito imundo sai, um demônio sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, a casa é uma pessoa. Encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então, isso é forte, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores, demônios piores do que ele, entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Então, falando de um homem aqui, tá, pessoal? Assim acontecerá essa geração perversa. Pessoal, tá longo o vídeo, mas, né, tem que ser. O que ele tá falando aqui, pessoal? Eu expulsei o demônio, beleza? Você tem poder para expulsar o demônio. Você expulsou o demônio. Vai passar um tempo, porque não consegue entrar de boa, né? Porque o cara, nossa, eu tô bem, graças a Deus, né? Pessoal, quem já expulsou o demônio sabe disso. A pessoa fica bem e tudo. Nossa, que alívio, sente sossegada. Se o demônio voltar depois e encontrar a casa desocupada, vai em ordem, ele pode trazer 7 piores. O que tá dizendo aqui? Por que a casa tá vazia? Não tem Espírito Santo, pessoal. Quando você expulsar o demônio, você tem que ensinar a palavra pra pessoa. Falar, ó, Jesus, vamos entregar a vida para Jesus Cristo. Quem te libertou foi o poder do Espírito Santo. Quem vai te transformar na sua vida é Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo é seu Salvador? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para ser vida eterna? Quer entregar a vida para Ele? Pessoal, lógico, a pessoa, né, ela vai ter um alívio, uma paz tão que ela nunca teve na vida, que é na hora. E aí ela começa a ensinar a palavra. Vai ter que ir para alguma igreja para aprender a palavra de Deus. Por quê? Quando o demônio voltar e tiver palavra, tiver Espírito Santo, ela vai estar bem firme, pessoal. O demônio não consegue entrar nela, porque ela tem palavra, pessoal. É a palavra de Deus que nos liberta. Hoje eu estudei na igreja, por exemplo, coincidentemente, João 15. João 15 fala muito sobre o poder da palavra, a palavra limpa as pessoas, né? Tudo é palavra. Então quando a pessoa tem muita palavra, o demônio não entra. Por quê? Está escrito. Você tem palavra, você tem conhecimento, você tem a palavra eterna dentro de você. Né? Você está cheio do Espírito Santo, entende? E aí, pessoal, por isso eu sou muito contra, eu não vou falar o nome da igreja, você sabe qual que é, que toda hora a pessoa entra e fica endemoniada. Pessoal, isso é real, tá? Isso é real. Eu tô te falando que é real, que eu conheço pessoas que vão nessa igreja. Vou dar um exemplo, tá? A mulher de um grande amigo meu, ele separou dela, pisa nessa igreja e fica endemoniada. Então é amiga mesmo, não tô forçando, não é que eu acho, eu vim falar, não, é amiga minha. Quer dizer, ele é meu amigo, mas eu conheço ela. Essa mulher pisa na igreja e fica endemoniada. Por quê? Aí, como eu conheço toda a história, eu posso falar. A mulher, ela ama o pecado. Ela conhece a palavra e faz coisas que não dá nem pra falar nesse vídeo. A vida dela é resoluta. Por isso que ele separou dela. É uma vida absurda, irmãos, no pecado. Vive endemoniada. Por quê? Conhece a verdade, mas não tem palavra. Entendeu? E ela pisa no lugar, ela fica endemoniada. Ou seja, mano, pessoal, o mundo espiritual é real. Você quer expulsar o demônio? Ensina a palavra. A pessoa tem que ter o quê? É um discipulado. Jesus falou, pregar a palavra e de fazer discípulos de todas as nações. O que é discipulado? Esse vídeo é um discipulado. Estou te ensinando a palavra. A pessoa tem que entender a palavra para ser liberta. Porque não adianta expulsar demônio e a pessoa voltar para a prática errada, depois vai voltar 7 demônios piores. A pessoa ir na rua tá cheio disso. A pessoa vai lá, você expulsa, aí depois cai para, né, vida de... Né, exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Nas drogas, vive no crack, né, volta 7 piores. Isso aí é bíblico e Jesus falou aqui. Beleza, pessoal? Então vamos ter entendimento do mundo espiritual. Como é importante ter palavra. Encher do Espírito Santo, encher a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra de Deus. É tudo fé na palavra de Deus. Para terminar, Jesus ainda falava multidão quando a mãe e os irmãos dele chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. O que era a mãe de Jesus, pessoal? Né? Maria, né? Chegou lá com os irmãos dele... Simão, eu esqueci o nome dos irmãos, ele vai aprender depois, né? A Bíblia fala os nomes dele, Tiago, Simão, tinha alguns irmãos e irmãs. Falar com ele, alguém lhe disse, a tua mãe e seus irmãos estão lá fora e procuram falar contigo. Jesus falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse, olha que lindo, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai... que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Pessoal, capítulo maravilhoso, né? O que é importante isso aqui também? Pessoal, na verdade, eu vou falar uma coisa que é forte, mas tem tudo a ver com o que Jesus falou. Quem que são seus irmãos? Quem são seus irmãos? Sua mãe, seu pai, são seus irmãos da igreja, pessoal. Sabe por quê? A igreja é eterna. A igreja são homens e mulheres da mesma fé. Tem muita gente que está aprendendo, está no início da caminhada, no meio da caminhada, no final da caminhada, não importa. Mas essas pessoas que creem de coração estarão na eternidade. Então Jesus falou assim, ó, ele falou para os discípulos, porque ele sabia que os discípulos cumpriam a palavra dele. Então, na verdade, seus irmãos, as pessoas que são nossa família, são pessoas espirituais que estão na mesma fé que a gente, pessoal. Que, infelizmente, né, não é certeza que alguns familiares nossos vão estar na eternidade. Agora, a igreja, né, pressupõe que pela fé estarão. Então, nossos irmãos, pessoal, você está numa igreja séria, é muito bom. Você tem um monte de parente lá que você vai estar na eternidade. Você tem noção que é eternidade, pessoal? Bom, fica com essa palavra no coração. Deus abençoe. E logo teremos Mateus 13. Deus abençoe.